Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na obra de um dos maiores pensadores do Brasil para tentar entender uma questão que, olha, mexe com a gente há séculos. Afinal, o que faz o Brasil ser o Brasil? O que nos define? E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o mapa genial que o antropólogo Darcy Ribeiro traçou. Para começar, vamos pensar num grande quebra-cabeça. Parem e pensem um pouco. Por que os países das Américas que nasceram da colonização europeia, tipo os Estados Unidos, o Peru e o próprio Brasil, seguiram caminhos tão, mas tão diferentes? O que explica essas histórias tão distintas? Então, a chave para a gente começar a decifrar esse enigma, segundo a nossa fonte de hoje, está aqui, ó, nesse livro de 1972, Teoria do Brasil. O que o Darcy Ribeiro faz aqui é nos dar um mapa, sabe, um guia para a gente navegar por essa história toda e finalmente entender de onde vêm essas diferenças. Bom, para a gente conseguir ler esse mapa do Ribeiro, primeiro a gente precisa entender o cenário, né? Onde tudo isso começou. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o momento em que a expansão europeia começou a redesenhar o mapa do mundo que a gente conhece hoje. A ideia central do Ribeiro é que o mundo moderno foi moldado por duas grandes revoluções tecnológicas que saíram da Europa. Primeiro, a Revolução Mercantil, que foi o que botou as caravelas no mar e deu início à colonização. E logo depois veio a Revolução Industrial. Foram essas duas forças, esses dois motores, que acabaram criando sociedades completamente novas pelo mundo afora. E agora a gente chega no coração da teoria dele. O Darcy Ribeiro diz que, a partir dessa expansão toda, surgiram 3 tipos principais de povos fora da Europa. Bora ver como ele organiza essa galera toda para a gente finalmente achar o lugar do Brasil nessa história. A primeira categoria que ele define são os povos transplantados. Pensa assim, é como se fossem filiais da Europa espalhadas pelo mundo. São nações que se formaram pela chegada de um número gigantesco de europeus que mantiveram sua cultura, sua língua, suas características, tudo bem parecido com o que tinham lá na origem. Então, o que define essa galera? Eles são, na essência, cópias das sociedades europeias. Continuaram falando as mesmas línguas, com as mesmas crenças e valores, e acabaram se tornando novos polos de desenvolvimento tecnológico. Os exemplos mais claros, Estados Unidos, Canadá e aqui do nosso lado, Argentina e Uruguai. Mas olha que interessante, o Darcy Ribeiro mostra que nem todo povo transplantado é igual. Ele separa bem as coisas, sabe? Lá na América do Norte, a base protestante incentivou todo mundo a ler a Bíblia, o que levou a uma alfabetização em massa. E a terra era mais bem distribuída. Já que na América do Sul, a base era católica, a tradição moral era mais forte e a terra ficou concentrada na mão de poucos, nos latifúndios. E isso tudo, segundo ele, explica por que o desenvolvimento industrial aqui demorou mais para engrenar. E, gente, essa diferença na alfabetização é um negócio absurdo. Pensa só, em 1850, 80% da população da América do Norte já era alfabetizada. Foi essa galera toda sabendo ler e escrever que fez toda a diferença para eles entrarem de cabeça na civilização industrial que estava surgindo. Beleza, agora vamos para o segundo grupo, os povos testemunho. Quem são eles? São os herdeiros, os sobreviventes de grandes civilizações que já existiam aqui, como os astecas, os incas, que foram conquistadas, dominadas. Eles viraram, como o próprio Ribeiro diz, testemunhas da destruição do seu próprio mundo. É muito forte isso. Olha, a história da formação desses povos é marcada por uma violência, por um trauma gigantesco. Eram descendentes de impérios super avançados e foram submetidos a uma colonização extremamente brutal, a uma exploração sem limites e a uma queda populacional que foi uma verdadeira catástrofe. As culturas deles foram atacadas, mas mesmo com tudo isso, elas resistiram, sobreviveram e estão aí até hoje, moldando países como México, Peru e Bolívia. E aí, a gente chega na terceira categoria que talvez seja a mais original de todas, os povos novos. Aqui a gente não está falando de uma cópia da Europa, nem de uma civilização antiga que sobreviveu. A gente está falando de algo que nasceu do zero, forjado numa mistura super intensa e muitas vezes violenta de gente que vinha de todos os cantos, indígenas, africanos e europeus. O que define os povos novos é um processo que o Darcy Ribeiro chama de desculturação e fusão.
O que sai disso não é mais indígena, não é mais africano, não é mais europeu. É uma coisa diferente, uma síntese nova. E é importante entender que, diferente da Argentina e do Uruguai, por exemplo, onde a imigração europeia foi tão pesada que quase que passou por cima das outras culturas, não, aqui nos povos novos, a mistura é o que funda a sociedade. Essas nações nasceram de projetos coloniais para exportar coisas, como o açúcar. E é nesse grupo que a gente encontra o Brasil, junto da Venezuela, da Colômbia e vários outros. Ok, então, para a gente organizar as ideias, essa tabela aqui resume bem o esquema do Darcy Ribeiro. De um lado, os povos transplantados, que são uma recriação da Europa. Do outro, os povos testemunho, que são os sobreviventes das grandes civilizações. E bem no meio, os povos novos, essa fusão que criou identidades completamente novas. Beleza, agora que a gente já entendeu o mapa, vamos dar um zoom no nosso ponto de interesse principal e entender direitinho onde o Brasil se encaixa nisso tudo. Pro Darcy Ribeiro, não tem nem o que discutir. Na tipologia dele, o Brasil é o exemplo, sabe? O caso de livro, o exemplo mais completo e acabado de um povo novo. E essa citação do livro dele é muito forte. Ribeiro diz que o Brasil surgiu como uma espécie de subproduto indesejado de um projeto colonial. O objetivo principal nunca foi criar um povo, mas sim produzir mercadorias, açúcar, ouro, café, para mandar para fora e dar lucro. O povo brasileiro, nessa visão, acabou sendo uma consequência, quase que um acidente de percurso desse projeto todo. Tá, mas como é que se fabrica um povo novo? O Darcy Ribeiro descreve um processo e usa uma palavra ótima para isso: caldeamento. Imagina um caldeirão. Nele, você joga 3 ingredientes principais: a matriz indígena, que já estava aqui, a matriz africana, das pessoas que foram escravizadas e trazidas à força, e a matriz europeia dos colonizadores. E desse caldeirão, dessa mistura intensa de séculos, que foi biológica e cultural, e vamos ser claros, uma mistura marcada por muita violência e desigualdade, foi daí que nasceu algo totalmente novo: o povo brasileiro. Ok, a gente entendeu a teoria. Mas aí fica a pergunta: e daí? Por que isso importa hoje, sabe? Qual é a relevância disso tudo? A grande sacada é a seguinte: a teoria do Darcy Ribeiro nos dá uma ferramenta, uma lente muito poderosa para a gente entender as Américas. É uma forma de olhar que deixa de lado aquelas ideias antigas de raça e foca no processo histórico, em como cada povo foi formado. É isso que ajuda a gente a entender as identidades, as lutas e até mesmo os potenciais que cada nação tem. E tudo isso nos joga uma última pergunta, uma provocação que sinceramente continua super atual. De que forma essas raízes tão profundas de ser um povo transplantado, um povo testemunho ou um povo novo, continuam a desenhar os conflitos, as desigualdades e também as possibilidades do nosso mundo hoje? É uma pergunta que a teoria do Darcy Ribeiro deixa no ar para a gente pensar. Bom, nossa análise fica por aqui. Até a próxima!